Olá, boa noite. Você sabe o que é gordofobia? Pois é o que vamos abordar hoje no Contato Direto. A gordofobia se trata de diversas dificuldades enfrentadas pelas pessoas obesas, desprezadas pelo preconceito, intolerância ou exclusão. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso e quase todo mundo desse grupo já foi vítima de alguma atitude considerada gordofóbica. Veja agora na reportagem especial relatos de quem já foi atacado por conta do excesso de peso. Relatos esses que mostram que a gordofobia acontece principalmente no ambiente familiar, nas ruas e no atendimento médico. Meu filho precisa de uma vaga! Pegaram uma vaga errada! O apelo de uma mãe desesperada. Por favor! Meu filho vai morrer dentro da ambulância! O filho dela já espera há 3 horas por uma vaga no hospital. Por favor, gente! Eu a mãe apelo! Eu só quero o direito do meu filho poder lutar pela vida! Deitado no assoalho da ambulância, Vitor Augusto, um rapaz de 25 anos com obesidade, não vai resistir. Meu filho precisa ser devolvido para um hospital de suporte. Tem que virar lei. Todo hospital tem que ter suporte para obeso. Sem o atendimento adequado, ele ainda aguarda mais 1 hora. Quando dá entrada ao hospital, a notícia da morte demora poucos minutos. 3 horas e 58 minutos. Ele ficou 3 horas em frente ao hospital, Vila Nova Cachoeirinha. Mais 58 minutos em Taipas, onde tudo acabou. Meu filho é o Vitor Augusto Marcos da Silva de Oliveira. Ele tinha 1,90 m de altura. Ele pesava 190 quilos. Como o cabelo. Por que que tem? Se sentindo importante. Na casa onde vive a família, Andréia Marcos da Silva, de 43 anos, ainda tenta entender o vazio. Meu filho era muito brincalhão, mas quando era sério. Vitor era o mais velho dos 3 filhos da comerciante. Ele falava que era gordo-chefe. Ele não gostava de ser gordo, mas também ele não queria ser tão magro. Ele gostava do jeito dele. As paixões do rapaz eram passar tempo com os sobrinhos, Eu tô como aqui com o meu tio. cantar Eu quase chorei, na hora lembrei. e nadar na piscina. Aqui é o sonho do Vitor. O Vitor sempre foi o louco da piscina, fanático por piscina. No dia 4 de janeiro deste ano, ele deu entrada numa unidade de pronto atendimento com muita dor na perna. A suspeita era de embolia pulmonar. E daqui a pouco, diz que 3 horas da manhã ele passou mal, tentaram entubar, diz que ele rejeitou o tubo. Aí diz que tentaram uma tráqueo de emergência. A urgência passou a ser encontrar um hospital com estrutura para atender uma pessoa obesa. Nós só sabemos que ele precisava de transferência, que precisava de ser uma daqui não aceitou, o Cachoeirinha aceitou, depois não quis aceitar, depois jogou para o Hospital Geral de Taipas e meu filho morreu. Por favor, gente! Por favor! Por favor! Por favor! Quem grava o vídeo em que Andréia grita de desespero é Tawane. Eu acredito que se não fosse essa falta de equipamento, o Vitor estava assim, vivo hoje. Ela tem 24 anos e começou a namorar com Vitor quando tinha 14. Casados, faziam tudo juntos. É difícil, né? Porque eu fico olhando fotos, vídeo, né? De tudo que a gente conversava, dos projetos que nós tinha. É complicado sentir uma falta assim.
A família é comerciante de rua, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Cada um tinha sua função no trabalho, a começar por Vitor. A Tawane já está pronta para sair, para fazer as compras dos produtos que elas usam para fazer salgado e doce para vender em frente ao presídio. Sim. Vocês vão nesse carro aqui mesmo. Isso. Quem fazia essa logística de sair com ela para comprar os produtos, também para montar a barraca em frente ao presídio, era o Vitor Augusto. Era o Vitor. E agora você está indo com quem? Com o Christian. Ele é meu primo. É uma das primeiras vezes que Tawane vai fazer as compras sem Vitor. No caminho, as lembranças são inevitáveis, inclusive as ruins. Já aconteceu em algum mercado dele passar por algum constrangimento por conta do peso? Sim, teve uma vez que a gente estava no mercado, né? E a gente na fila, né, do açougue. Aí uma criança foi e apontou pro Vitor, falando, nossa, falou pro pai dele, né? Nossa, pai, a perna daquele moço parece perna de elefante. E aí eu olhei assim pra cara do Vitor, o Vitor abaixou a cabeça e o pai da criança não corrigiu. Bom, por isso mesmo. Como que o Vitor se sentiu? Ah, ele ficou chateado. Aí depois disso ele não quis fazer pro mercado. Ele me trazia assim, né? Ficava dentro do carro, mas pra entrar, pra fazer as compras, ele não ia mais. A família agora vai preparar tudo. Enquanto a carne moída vai cozinhando, a gente vai preparando a torta. Que em seguida da preparação da carne moída, a gente vai fazer a montagem de alguns pastel para depois a gente preparar os kits. Enquanto cozinha, Andréia parece se esforçar para não pensar no filho. Tô sentindo o cheiro da sua comida, seus temperos. Queria saber se o Vitor gostava da sua comida. Como eu, só de ver, já tô gostando. Ele não via a hora de assar para comer com arroz. A torta, principalmente. A pergunta interrompe o esforço. Porque vai fazer um mês de tudo, né? Na data de hoje, há um mês atrás, ele estava sentado aí fora, no banquinho. Onde? Aqui. Ele estava sentado aqui, ó. Ele estava sentado no banquinho, aí eu vim até aqui, eu abracei ele e falei para ele, filho, tem que se cuidar, meu filho. Ele falou assim, mãe, eu vou me cuidar. Aí quando foi no outro dia, ele já foi no médico, começou a passar mal, aí foi onde tudo aconteceu. No dia seguinte, o trabalho recomeça bem cedo. Faz 19 anos que Andréia tem uma barraca com doces, salgados e refrigerante na porta do presídio de Franco da Rocha. O Vitor participava de tudo isso aqui. Tudo. Eu adorava. Aqui o Vitor sentava, tudo pedia, viu? Dá patrão, dá um pastel, dá o seguinte. Café com leite é isso. As clientes da barraca de Andréia são quase todas mulheres de preso. Gente, já sabe como funciona, né? Chamei uma, 2 vezes. A terceira? Final da fila, deitou. A Tione, Rosa e Zeca do Matheus. Além de trabalhar aqui na barraca, a Andréia também ajuda na organização da fila das pessoas que vão visitar os presos. Isso. Todo fim de semana é isso. Todo Você para lá um pouquinho e vem ajudar na organização. 19 anos. E vai até lá dentro? Não. A minha parte é só aqui na rua. Do portão para dentro, eu já não tenho mais acesso. Sai da rua, olha o barro, olha as crianças. Um dia antes de passar mal, Vitor trabalhou ao lado da mãe na barraca. Mas ele estava com tanta dor, mas foi um dia muito bom. Aí no dia 4 ele ficou doente, ficou sentindo uma falta de ar, um problema na perna, onde tudo aconteceu.
A saga da família da dona Andréia começou na manhã da quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Nós vamos refazer esse caminho agora. Dona Andréia e a Tawane estavam junto com o Vitor quando saíram daqui. Vamos lá? Vamos? O primeiro destino foi a unidade de pronto atendimento de Perus, na região noroeste de São Paulo. Vitor chegou à UPA com dores na perna e falta de ar. Os médicos suspeitaram de embolia pulmonar. A unidade, no entanto, não tinha o aparelho adequado para fazer a tomografia. Ele ficou aqui por quanto tempo? Desde a hora que ele entrou, às 8 e pouco da manhã, 8h50 por aí, até o dia seguinte, do dia 5, dele conseguir ser transferido para o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Por que ele teve de sair daqui? Porque ele veio se agravar na madrugada. Assim passaram para nós. Desde o momento em que o rapaz chegou à UPA e foi internado, começava a busca por um hospital capaz de atender um paciente obeso. Foram pedidas transferências para 6 hospitais. Mas esses hospitais negaram mais de uma vez, né? Só uma daqui 4 vezes. Já era manhã de quinta, quando surgiu uma vaga no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, a pouco mais de 20 quilômetros dali. Como que ele saiu daqui e foi para o Hospital Nova Cachoeirinha? No assoalho da ambulância, porque não suportava. Quando a gente desmaia, o corpo solta, não tem como, né? Forraram o chão da ambulância e colocaram meu filho no assoalho da ambulância, porque a maca não tinha como transportar ele. A gente segue a caminho de lá. Nunca pensei que nesse trajeto eu perdia ele. A chegada ao hospital é impactante para Andréia. Enquanto a senhora estava aqui tentando essa ajuda, o seu filho estava dentro da ambulância. Dentro da ambulância. Onde? Lá em cima. Ai, Deus. Foi aqui que eu comecei a fazer a gravação. Eu fui andando daqui e meu filho estava lá na entrada. Dentro da ambulância e não quiseram receber meu filho. Não quiseram nem tirar meu filho de dentro da ambulância, nem para sequer tentarem alguma coisa. Não fizeram nada. Nada. Meu filho ficou 3 horas lá, ó. O hospital se recusou a receber o paciente, alegando que não tinha a estrutura adequada. Compartilha meu filho, precisa de uma vaga. Pegaram uma vaga errada. Foi quando o vídeo desesperado de Andréia foi gravado. Como que é para a senhora voltar aqui a esse lugar? Pelo amor de Deus. Por favor. Foram 3 horas aguardando atendimento até chegar a informação de que Vitor deveria ser levado para outro hospital. Compartilha ali, depois eu falo. A gente está chegando agora, então, no último hospital por onde o Vitor passou, que é o Hospital Geral de Taipas, também na zona norte de São Paulo. Fica a meia hora de distância do Hospital da Cachoeirinha. Quando Andréia chegou, o filho ainda aguardava na ambulância. O desespero voltou. Quando eu cheguei naquela porta, o doutor já estava do lado de fora. Eu perguntei pro doutor: e aí, doutor, tudo ok? Aí ele balançou a cabeça e fez que não. Aí eu falei: mas como assim não? Aí ele só balançou a cabeça e fez o sinal de dedo que não. Aí eu peguei e comecei a gritar, perguntar o que estava acontecendo, por quê. Aí falaram que não tinha vaga. Aí eu comecei a gravar de novo. Me ajuda, por favor, socorro. Demorou quase 1 hora para o rapaz deixar a ambulância e dar entrada ao hospital. Olha, depois que veio a polícia, os bombeiros, tudo, aí saiu uma pessoa para resolver. Aí trouxeram uma maca que ainda não cabia meu filho, que meu filho foi todo espremido na maca. Meu filho foi assim, ó, tudo espremido na maca. Meu filho caçula que teve que ajudar a tirar, porque não veio ninguém de lá de dentro para ajudar não, viu?
foi quando a morte de Vitor foi confirmada. Revoltante. Porque aqui foi o último descaso. Foi só a confirmação do primeiro descaso. Esse calvário, que resultou na morte de Vitor Augusto, é investigado pelo Ministério Público. A questão criminal está sob a ótica de um inquérito policial do promotor criminal. A nossa ótica é quais os erros foram cometidos para que isso não mais aconteça. Essa é a ótica nossa. Então, nós estamos no início da investigação, há umas inconsistências dos dizeres da Prefeitura e vamos continuar a verificar o que aconteceu. Segundo o promotor, a palavra gordofobia ainda não apareceu no inquérito. Para especialistas, no entanto, ela está presente no drama que resultou na morte de Vitor. A gordofobia, ela é um sistema de opressão, tá, que exclui da sociedade uma pessoa devido a uma característica que seria um peso mais elevado. No caso do Vitor, há um direito constitucional, que é o direito à saúde, o que não aconteceu no caso dele. Ele não teve o acesso e foi devido, a uma característica, que sofre opressão na nossa sociedade, que é a pessoa com um peso mais elevado. Por nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que abriu sindicância e encaminhou o caso à Procuradoria-Geral do Estado. Será instaurado um processo administrativo disciplinar para identificar e punir possíveis irregularidades. Já a Andreia não teve paz nem no momento de enterrar o filho. Quando esse caixão chegou, eu fiquei louca. Eu dei um grito de ódio, mas eu não queria falar para as pessoas que era ódio que eu senti de ver aquela coisa ridícula daquela urna. É o dinheiro do povo brincando de novo com o peso do meu filho. Além de a funerária ter vendido uma urna maior que a adequada, descobriu-se depois, quando foi feita a troca do caixão, que havia entulho embaixo do corpo de Vitor. Andreia registrou o boletim de ocorrência. Agora, a Polícia Civil investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Meu filho estava em cima do lixo. Tá abandonado desde quando meu filho morreu. Não consegui subir mais aqui. Esse era o sonho do Vitão. Só uma piscina. Tão pouco por uma vida. Terrível isso. Ai, Deus. A jornalista Jéssica também sofreu a violência nas ruas por conta do peso. Veja os detalhes depois do intervalo. Mais uma vez, boa noite. Já estamos de volta. A jornalista Jéssica teve a casa pichada com frases que atacavam a sua autoestima. Ela também sofreu violência nas ruas por conta do peso. Em razão disso, ela decidiu provocar o debate sobre gordofobia na internet e em palestras. Poços de Caldas. Na cidade do sul de Minas Gerais, uma voz contra a gordofobia insiste em ser ouvida. Olha, eu descobri que eu era uma pessoa gorda na escola com 4 anos, que foi a primeira vez que eu fui impedida de brincar por ser uma criança gorda. Jéssica Balbino tem 37 anos. São mais de 3 décadas enfrentando os desafios de ser uma mulher acima do peso. Quando eu entrei na adolescência, eu lembro que a primeira dieta que eu comecei a fazer, eu tinha 11 anos. Um caminho longo e difícil.
corpo gordo, na verdade, ele é lido como um corpo que não merece. E ele não merece por quê? Porque talvez ele não tenha se esforçado o suficiente, que não deixou de comer o que seria proibido, que não malhou o suficiente. Por conta disso, então, é um corpo que merece ser punido. Com o passar do tempo, Jéssica conseguiu se entender com o próprio corpo. Eu não almejo ser uma pessoa magra. Durante muito tempo eu almejei, mas não porque eu quisesse ser magra, mas porque eu queria acessar o afeto. É só por causa disso, é porque eu queria acessar o privilégio, né, o acesso, desfrutar dos acessos que os corpos magros têm. Mas hoje não, hoje eu queria que todos os corpos pudessem ter acesso. A luta para ser respeitada virou profissão. Jornalista, Jéssica escreve sobre diversos temas, entre eles, o combate à gordofobia. Eu não mudaria o meu corpo. Sim, sofro, saio na rua todos os dias com o risco de ser agredido ou de sofrer algum tipo de gordofobia, todos os dias. Mas todos os dias eu saio, muito enfrentando isso. E essa luta, muitas vezes, não é apenas força de expressão. Era uma terça-feira de manhã, bem cedo. O pai da Jéssica acordou, abriu o portão e se deparou com uma pichação. Essa pichação havia sido feita no muro, no terreno na frente da casa da família. Na verdade, esse terreno também pertence à família. Eles construíram a garagem da casa aqui. E aí, quando o pai da Jéssica percebeu a pichação, contou para ela. Ela veio até aqui, encontrou uma mensagem nesse muro, e você lembra bem a mensagem. Sim, estava escrito Jéssica gorda. E quando a minha mãe me disse, ela falou, olha, picharam o muro e te xingaram. E eu falei, nossa, me xingaram do quê? E aí quando eu vi, estava escrito Jéssica gorda. E eu falei, gente, isso não me ofende, até porque eu sou uma pessoa gorda. Então, na verdade, né, tá constatando o óbvio. E eu ficaria muito ofendida se dissessem alguma coisa da ordem, sei lá, que eu seria corrupta ou qualquer coisa do tipo. O caso ocorreu em março de 2016. Fiz um post na época no Facebook e isso se tornou um viral. As pessoas começaram a comentar muito, o que foi muito positivo, porque me abriu possibilidades de falar sobre a gordofobia. Jéssica conta que até hoje não sabe quem foi o autor da pichação. E embora tenha lidado bem com a agressão, compreende a gravidade. É violento, né? Porque teve uma intenção de agressão por trás disso, né? A pessoa quis me machucar, quis me ferir de alguma maneira. Então foi um ato violento, sim. Vamos atravessar ali para frente da sua casa, Jéssica? Vamos sim. Então vamos lá. A Jéssica postou a foto com um muro pichado na internet. Naquele mesmo dia viralizou, né? Sim, no mesmo dia. E aí depois daquela pichação e depois de viralizar a foto, o muro da casa dela, aí sim, a casa dela também foi pichado. Sim, aí o muro foi pichado, escreveram E aí eu fiquei um pouco ofendida, porque eu falei, nossa, não sou, né? E aí eu falei, e aí eu achei mais grave, porque eu falei, bom, viram que viralizou, entenderam que isso não me machuca e tentaram me machucar de um outro jeito. E aí a gente registrou um boletim de ocorrência. A poucos metros dali, Jéssica já havia vivido outra violência. Ela voltava para casa após o trabalho e caminhava próximo a uma ciclovia. Passou de carro desse lado da via, jogou alguma coisa que parecia uma pedra, não me acertou e me xingou, não xingou, né, mas assim, chamou, falou, gorda, sai daí, não sei o que, e ficou, foi passando e xingando, assim. E aí, eu olhei e falei, tá, né, e eu meio que fiquei sem reação, assim, naquele momento, o que eu vou fazer, né, a pessoa passou de carro, foi embora, mas aí depois pensando sobre, assim, fui entendendo quão violento, foi, né, sofrer esse ataque na rua, caminhando, só por estar existindo aqui, passando na ciclovia. Embora já tivesse ouvido xingamentos na rua, Jéssica ficou abalada nesse dia. Eu acho muito complexo, porque não tem como, eu parar de existir. O único jeito seria eu deixar de existir ou não estar exposta na rua. Eu costumo dizer que sair de casa é automaticamente me expor a qualquer tipo de agressão que um corpo que está decidindo da norma pode sofrer. E essas são algumas das agressões, que são mais explícitas, né? Nesse caso, também não foi possível identificar os agressores.
Mas ele foi determinante para Jéssica ter mais certeza da necessidade de falar e escrever sobre o tema. As mensagens que a Jéssica postava na internet viralizaram, a ponto de um jornal aqui de Minas Gerais convidá-la para escrever uma coluna. Toda semana, a Jéssica fala sobre o corpo, preconceito e como superá-lo. Esses textos saem daqui, desse escritório improvisado na sala da casa dela. Para a jornalista, a discussão sobre as violências sofridas por pessoas gordas ainda tem pouco espaço no Brasil. A gente teve avanços, acho que a discussão avançou, melhorou, mas ela ainda fica muito num lugar do tipo se ame, se adore, se aceite. Mas isso não muda, né? Assim, isso não faz com que tenha catraca maior, com que tenha bancos de ônibus maiores, com que tenha maca no hospital. Não muda o tratamento com as pessoas e que é o que de fato precisa ser mudado, né? É preciso reconhecer a gordofobia para se combater o preconceito. Você odeia pessoas gordas e o quanto antes a gente aceitar isso, mais fácil vai ser para todo mundo. Veja, é verdade. Você odeia. Não faz essa cara. Eu sei que odeia. E odeia com força. Você tem nojo. Vai falar que não. Duvido. Enquanto escreve sobre o duro e extenso caminho do combate à gordofobia, Jéssica colhe algumas vitórias. Seus textos ajudam outras pessoas vítimas do preconceito. Só a existência da Jéssica já é maravilhosa, né? Eu olhar no espelho assim e falar, uau, temos uma pessoa nesse mundo que fala sobre as coisas que a gente sente, dói, e muitas vezes as coisas que a gente não tem coragem de falar, assim. Então, muito obrigada pela sua escrita, pela sua... por se expressar no mundo, assim, por dar voz às pessoas. O encontro entre escritora e leitora faz as horas passarem rápido no café. Assunto não falta, até porque elas compartilham outra paixão. Jéssica busca um lugar na plateia do teatro, como quem caminha pela sala de casa. Mas é em cima do palco que muitas vezes sonhou se ver. E foi aqui que eu comecei a fazer teatro quando eu era adolescente. Tinha um super sonho de trabalhar com teatro, de estar no palco, mas entendia de um lugar talvez muito íntimo que não poderia por habitar um corpo gordo. Ela não sabe dizer muito bem os motivos de ter desistido do sonho de ser atriz. Mas se diz feliz com o papel que lhe coube como escritora, ajudando outras pessoas a se amarem no próprio corpo. Thaís Carla, influenciadora digital e dançarina, decidiu enfrentar as ofensas da internet com processos. Já são 87 ações por ter sido alvo da gordofobia. Com isso, ela espera incentivar outras pessoas na luta pelo respeito. Seguida por milhões nas redes sociais, ela desperta muita admiração, mas também parece incomodar muita gente. Uma mulher que mostra a sua rotina na internet. Ela usa roupas justas, biquíni. E quase sempre está dançando. Bom dia, meu povo! Thaís Carla é seguida por milhões de pessoas. Você já se amou no espelho hoje? Desperta muita admiração, ganha muito dinheiro e parece incomodar muitas pessoas. Quer dizer que eu tenho que ficar calada para as pessoas que me agridem, que me humilham. As pessoas vão falar de mim, porque eu sou um corpo que as pessoas têm nojo, as pessoas não querem ser como eu. Frequentemente vítima de gordofobia nas redes, Thaís decidiu contra-atacar. E o caminho escolhido foi a justiça. Sejam bem-vindos à minha casa que foi feita para o meu corpinho, gente. Olha o tamanho dessa porta.
tá bem larga, entendeu? Porque ela podia ser alta e estreita, porque também temos isso. É da sua casa que ela cria boa parte do conteúdo que compartilha na internet. Olha o tamanho dessa porta, bem larga. E aí a gente vamos entrar nesse closet, porque ele não é apertado, que geralmente closet é bem apertado, gente. Vem pra cá. Vocês deram uma ligada. Casada, é mãe de 2 meninas. Você é do tipo de chegar aqui e não saber o que vai vestir por conta da vaidade, não? Ou você já chega que você sabe o que você Aí quer? eu fico, mais ou menos, na realidade eu fico discutindo com o Israel, o que eu vou vestir, o que eu não vou. Porque ele às vezes quer uma coisa, eu quero outra. Mas é por conta do trabalho, né? Vou explicar pra não achar assim, que eu tô mandando. Ela e Israel estão juntos há quase 10 anos. Vambora. É o marido quem a auxilia nas gravações. A gente vai postar lá todo dia, praticamente, os treinos, né? E aqui no YouTube não é todo dia. É, exatamente. Eu gosto muito de coisa apertada, curta. Tem bastante vestido apertado, que eu gosto. A família aproveita a casa nova, construída para dar conforto a uma pessoa acima do peso, como Thaís. Uma conquista que só foi possível pelo sucesso na internet. Eu acho que é muito sobre a minha autenticidade, de eu ser eu mesma, não montar. Tipo, você Thaís não é um robô que quer mostrar para as pessoas que fingir que é feliz gordo. Eu sou realmente feliz. Qual o seu peso hoje? Não sei. Nunca se preocupou? Não. Nunca, não pesa? Não. Por quê? Porque o importante é eu ter saúde, não quanto eu peso. Quando eu peso, não vai fazer diferença. Eu tô vivendo, eu tô fazendo minhas coisas. É o que importa. Muitas pessoas que têm obesidade, às vezes vão fazer exames e os exames estão normais. A gente chama isso de obesidade metabolicamente saudável. O problema é que com o tempo isso pode mudar e o próprio excesso de peso acarreta uma sobrecarga para o sistema cardiovascular, para o sistema ósseo-articular, além de provocar um estado inflamatório. Mas a Organização Mundial de Saúde e todas as instituições científicas classificam a obesidade como sendo uma doença. Estou tão orgulhosa de mim por ter chegado tão longe. Thaís decidiu ser uma voz contra a gordofobia. Não sei, passei tanto tempo com esse corpo e não sou diferente. Eu sempre tento provar, né? Eu falo que eu não tento provar, mas eu tô 24 horas tentando provar, né? É tendo sucesso na minha carreira, é tendo 2 filhas que falaram que eu era incapaz de ter 2 filhas, era capaz de ter um homem do meu lado que me amasse, tem alguém que me amasse de fato, que era incapaz de eu conseguir construir uma carreira notória, sendo gorda. Uma carreira que não começou agora. Cara, eu não sei o que passava na minha cabeça, porque eu tinha 4 anos de idade, sempre fui uma menina gorda, e eu tava num lugar que era só de pessoas padronizadas. Eu gosto de desafio, eu gosto de encarar as coisas. E eu via, cara, por que meu corpo não é capaz? Eu vou fazer de tudo para esse corpo ser capaz, sim. Você já pensou em fazer a cirurgia? Quando eu tinha 17 anos, eu pensei, sim. Como é que foi? Fazer. Foi, eu tava cansada já, tava cansada com as pessoas, tava cansada de tudo já. O que te fez mudar? O que me fez mudar realmente foi eu no Se Vira nos 30 e ter ganhado o Se Vira nos 30. Era o começo de uma trajetória que, em 2012, ganhou outro capítulo importante. O programa Legendários da Record TV. Logo depois, ela se torna uma das bailarinas da cantora Anitta. É quando começa também a se destacar como influenciadora digital. Esta foto foi a que mudou a sua vida na internet? Eu acho que foram pedrinhas, né? Foram coisinhas. E essa aqui foi uma das, né? Cara, eu só tinha ganhado uns biquínis e eu fui tirar foto. A foto de 2017 é uma das primeiras em que Thaís aparece de biquíni nas redes sociais. O que representa essa foto, então, para você hoje? Liberdade. Eu sou uma mulher que estou tendo liberdade de expor meu corpo. E profissionalmente mudou sua vida? Com certeza.
Para as pessoas é muito difícil, né? Eu vejo como é difícil as pessoas exporem os próprios corpos. Eu nunca tive vergonha de mostrar nem se minha barriga era caída, se meu peito era caído, se eu tenho banhas, se eu tenho dobras, se eu tenho celulite. Eu tava só querendo vestir uma roupa. Dos meus casos, né, começaram porque pessoas da área da saúde estavam pegando a minha imagem e querendo ganhar buzz em cima da minha imagem, né? Então essas pessoas estavam pegando minhas imagens para me detonar, falar um monte de mim para depois o quê? Vender o produto dela de quê? De emagrecimento. Estavam usando a minha imagem para capitalizar dinheiro. A Thaís agora vai percorrer um caminho que ela conhece muito bem por conta dos processos dos últimos anos. E a gente acabou descobrindo que são 87 processos, né? Esse caminho do fórum já é um caminho bem conhecido para você, né? A gente veio até poucas vezes porque foi o quê? Veio a pandemia, né? Então a gente fez muito online. Faz um tempinho que eu não venho aqui, bora rever. O número é esse mesmo, garante o advogado da influenciadora. Desde 2017, Thaís Carla já entrou com 87 processos após ter se sentido ofendida na internet. Todos os tipos de pessoas, profissionais de saúde, pessoas anônimas, pessoas famosas, né, humoristas, políticos, todo tipo de pessoa, de fato. Não é só porque eu sou gorda, né? São pedidos de indenização por danos morais pelo uso indevido de imagem. Os réus das nossas ações, eles violam a honra, a dignidade e a imagem de Thaís. Então a gente entra com ações indenizatórias por gordofobia e a obrigação de fazer para pagar a imagem violada. Segundo o advogado, Thaís ganhou todos os processos até o momento. 10 já não cabem mais recurso. O valor médio da indenização seria de R$10 mil. Eu achar que é besteira minha. A caminhada com Thaís pelo fórum dá um exemplo da falta de acessibilidade para pessoas acima do peso. É um problema, né? Porque as pessoas acham que nosso tamanho é único, né? Então, vocês vão observar que a traca é pequena, para sentar também é apertado. Como é que você se sente aí? Apertada, né? Tem que ficar se espremendo. Difícil para sentar e difícil para levantar. Com certeza. Thaís acredita que a grande quantidade de processos já surte efeito. Então as pessoas estão vendo meu corpo e estão enxergando meu corpo de outra maneira. Onde você não é um ser humano diferente. Você pode ser como qualquer outro ser humano. Você pode ir nos lugares. Você pode sim se divertir e fazer o que você quiser. A criação de uma lei específica para caracterizar a gordofobia como crime divide opiniões. A minha opinião é que a criminalização da gordofobia não é a solução dos problemas, né? A gente tem uma série de crimes que já existem no Brasil, como o crime de racismo, o crime de importunação sexual, o crime, né, outros crimes mais graves, e isso não tem resultado em diminuição do cometimento das condutas. Embora se pareça que a gente tenha um caminho de resolver problemas a partir da criação de crimes, o que a realidade mostra pra gente é que isso não funciona. Mas a vida da Thaís não é só gravação para redes sociais e nem de processo, não. Ela também tem uns momentos de lazer. Se a gente vai pra praia com ela, a gente vai ver como é que as pessoas recebem a Thaís na beira da praia. Não demora para a influenciadora chamar a atenção. Vem, mulher, mais perto, tira foto. Você gosta da Thaís por quê, Jó? Porque ela incentiva, né? Porque eu tive ansiedade, depressão, após o processo que eu passei, e também devido ao meu ganho de peso. Aí eu não aceitava. Aí depois que eu fiquei vendo os vídeos dela, eu passei até, e eu pensei mais aceitar. A recepção é carinhosa. Eu falo que eu me admiro nela aqui, que antigamente eu tinha vergonha de usar um biquíni. Essa Thaís aqui é a rainha das gordinhas, viu? Gosto e amo de coração, Entre danças, atritos e processos, Thaís Carla segue trilhando o caminho que escolheu.
A história de uma mulher que decidiu enfrentar as ofensas da internet com processos. Saímos para um intervalo e voltamos já a seguir. Um relacionamento de 16 anos que tinha tudo para dar certo, mas terminou de forma traumática para Thalita. A bancária foi alvo de gordofobia do próprio marido, que praticava todo tipo de assédio contra a companheira por conta do peso. Ele chegou a obrigá-la a fazer dietas e exercícios para emagrecer. Hoje, Thalita tenta refazer a vida e trabalha na construção do amor próprio. Você parecia tão feliz. Eu estava muito feliz. Olhar as fotos do que não existe mais. Esse é o álbum. E essa sou eu. Thalita viveu um relacionamento de 16 anos. Por que você ainda guarda? Olha, eu já quis jogar fora e a minha mãe falou, não, guarda, faz parte da sua vida. Foram 4 anos casada. O que você sente vendo esse álbum? Ai, gente, hoje não dói tanto. Hoje eu me sinto mais tranquila de olhar essas fotos e entender que foi uma fase da minha vida que passou. Em 2019, o casamento chegou ao fim. Antes eu não conseguia nem mexer nele. E terminou de forma traumática para ela. A bancária Thalita Doreto tem 40 anos. Ela e o ex-marido se conheceram na faculdade. A gente se conheceu muito jovem, nós tínhamos lá em torno dos 20 anos. No namoro, ele geralmente não era tão assintoso assim, eu era mais magra também, então isso não era uma questão tão grave. O namoro longo e feliz ganhou o pedido de casamento. Quando a tão sonhada data se aproximava, Thalita teve o primeiro indício do que a sua vida se tornaria. Um pouquinho antes da gente morar aqui, ele virou para mim e falou que eu estava engordando demais e que eu tinha que prestar atenção nisso, porque eu não podia engordar muito. E isso me angustiou bastante. Thalita sempre teve uma relação difícil com o próprio corpo. Vivia em briga com a balança, com baixa autoestima. A situação piorou por causa da pressão do marido. E isso foi sendo reforçado. E eu me achava inadequada, me sentia muito culpada de tudo. Muito culpada, porque eu que não emagrecia. Com o passar do tempo, essa pressão virou violência psicológica. Ele me dizia coisas horríveis, assim, de que ele não queria ser casado com uma mulher gordona, que ele não tinha nenhum tipo de vontade sexual comigo, porque minha barriga era muito grande. O marido passou a controlar o que Thalita comia. Eu estava muito depressiva já, sofrendo com transtorno alimentar, comendo muito. Eu escondia a comida dele, porque se ele descobrisse que eu comia, sei lá, chocolate dentro de casa, era uma guerra dentro de casa. Isso destruiu o casamento. Além disso, psicologicamente eu fiquei muito mal. Eu fui me tornando mais agressiva com ele. Eu cheguei a agredir ele fisicamente, porque eu não aguentava a pressão e eu explodia e avançava. Isso foi se tornando muito tóxico na minha vida, muito difícil, e ao mesmo tempo eu não enxergava. O ponto final foi abrupto. Num belo dia ele acordou, me deixou na porta da estação de trem que eu ia pro trabalho, virou pra mim e falou, tô indo embora. Aí ele falou aquela frase lá que eu tava muito gordona pra ser mulher dele. E não foi tranquilo, não foi amigável, né? Thalita não tinha consciência de que era vítima de gordofobia. Eu me arrependo de não ter saído antes dessa relação. Eu me arrependo de não ter tido essa lucidez, de ter ouvido uma pessoa que virasse pra mim e falasse assim, meu, isso é violência, isso é abuso, você tá sofrendo abuso, saia disso.
Ela não está sozinha nessa situação. Eu passo por isso diariamente, né? Então, quando eu entro nos lugares, principalmente quando eu vou buscar uma peça de roupa. Quem nunca, né? Já passei sim durante a minha infância na escola, né? Porque tem muita piadinha, né? Conheço sim, uma amiga minha, até por trabalho, ela tinha todos os requisitos para ser uma candidata, mas devido ao seu peso, ela não foi a escolhida. Num país em que metade da população está acima do peso, sofrer gordofobia não é raro. Entre as pessoas com obesidade, 8 em cada 10 relatam já terem sido vítimas de alguma discriminação. Geralmente na escola chamam a gente de bujãozinho, gorda. A gente também sofre esse tipo de preconceito no trabalho, né? Inclusive, essa pessoa que sofreu gordofobia, ela cometeu suicídio ano passado por conta do bullying que ela sofria na escola por conta do peso dela. A gordofobia pode ocorrer em vários lugares, mas há os mais frequentes. Segundo pesquisa, durante o atendimento médico e no comércio, estão entre as situações com mais relatos de preconceito. No entanto, quem lidera a lista é o ambiente familiar, como no caso de Thalita. As agressões, as pessoas não testemunhavam isso. Na frente deles, era uma pessoa muito fofa, muito meiga, muito educada, que jamais faria esse tipo de ofensa com outras pessoas. Eu ouvi isso e falei, não era bem assim. Nos últimos meses do casamento, com tudo já desmoronado, Thalita ganhou a companhia fiel de Lise. Essa caminhada diária com a Lise é a única atividade física que a Thalita faz atualmente, mas antes era diferente. Sim, era Como que diferente. era antes? O que você fazia? Bem, antes eu fazia várias atividades físicas diferentes, porque me pediam, pagavam para eu fazer, e eu fazia por obrigação. Então era pilates, personal trainer, funcional, já tentei de tudo. Thalita está com 103 quilos. Durante o casamento, sofreu frequentemente com o conhecido efeito sanfona. Uma batalha que ela trava até hoje. Como que é a sua dieta hoje? Bem, eu me alimento, eu não como muito, eu como pouco. Eu tinha episódios de muita compulsão alimentar antes. Então eu, comprava uma lata de leite condensado, fazia brigadeiro e comia tudo. Tinha muito esse episódio. Hoje está controlado, eu faço tratamento na terapia, já fiz tratamento psiquiátrico também. A casa, cenário de tantas palavras duras e memórias tristes, a lembra mais do futuro do que do passado. Eu acho que hoje o apartamento nem lembra mais tanto ele, assim, sabe? Eu já acostumei a ver eu e ela e tá tudo bem. Um passado sobre o qual o ex-marido não quer nem falar. A gente vai tentar agora falar com o ex-marido da Thalita e conversar com ele sobre o relato dela do tempo em que os dois estiveram casados. Vou escrever uma mensagem para ele e ver se ele aceita conversar comigo. Chegou uma mensagem do ex-marido da Thalita e ele diz o seguinte. Respondeu: boa tarde. Não vou conceder a entrevista e não gostaria de ser procurado novamente sobre o assunto. Obrigado. Thalita vai ao salão toda semana e tenta refazer a vida. É um processo de construção, bastante longo, em se cuidar mais, em fazer a unha, em cuidar do cabelo, pintar o cabelo. Eu era morena, sou ruiva hoje. Ainda é uma questão, querer mostrar quem eu sou para as pessoas e ficar um pouco longe desse julgamento alheio, que por muito tempo me perseguiu, me incomodou muito. Principalmente no Brasil, a gordofobia está enraizada na sociedade e presente em todos os espaços. O preconceito contra pessoas gordas não existe no Código Penal para ser considerado crime.
mas todo aquele que tem o seu psicológico abalado por ofensas, bem como os direitos da personalidade atingidos, tem direito à indenização por injúria e danos morais. O Contato Direto chega ao fim e até à próxima edição. Tenha uma ótima noite.